Uma virgem inocente e o amor proibido com um fazendeiro milionário no casamento. O sol brilhava intensamente na pequena cidade de São Vicente, iluminando não apenas as ruas de paralelepípedos, mas também o coração ingênuo de Maria. Ela era um sonho tornado realidade, com seus cabelos longos que dançavam como ondas ao vento e um olhar que refletia a pureza de suas intenções. Mas tudo estava prestes a mudar. No auge dos preparativos para seu casamento arranjado com um homem da elite local, Maria sentia que sua vida estava passando como uma sombra. A tradição exigia que o sobrenome de sua família se unisse a outro poderoso para garantir o status. Mas Maria desejava voar. Em uma tarde insuportavelmente quente, enquanto experimentava seu vestido de noiva, um elaborado tecido branco. Seu sorriso, embora caloroso, era frequentemente ofuscado por um passado que ele se esforçava para esconder. Era impossível não se sentir atraída por ele. Maria começou a frequentar sua propriedade sob o pretexto de ajudar na colheita, mas a verdade era outra. Ela queria simplesmente estar perto dele. As conversas eram recheadas de risos, mas Lucas sempre desviava o olhar quando o passado vinha à tona. Algo havia acontecido e essas sombras o seguiam. Enquanto Maria explorava os campos sob a luz do pôr-do-sol, ela se sentia viva. Com Lucas, ela descobriu a paixão, a queima que corre pelas veias, a pequena revolução que a fazia questionar tudo. Ele a ensinou a dançar entre as flores silvestres, a tocar o céu com as mãos. No entanto, a cada dia que passava, o peso do casamento arranjado a afligia. Maria sabia que sua família não toleraria esse amor. Os sussurros escandalizados das damas da cidade ecoavam em sua mente. Ela estava combatendo um mundo que não aceitava uma virgem. Suas mãos tremiam ao abrir aquele caderno amarelado. Logo, a escrita de Lucas, cheia de emoções cruas, trouxe à tona segredos devastadores sobre sua família e o acidente que havia o moldado. Cada palavra a atingia como uma flecha, as feridas expostas que ela não esperava ver. Ali, em seu coração, a questão mais angustiante surgiu. O amor deles poderia realmente superar as sombras do passado? Quando Lucas a encontrou folheando aquelas páginas, o olhar dele falava de uma tempestade prestes a eclodir. Maria respirou fundo, buscando coragem em meio ao caos de seus sentimentos. O futuro, uma colcha de retalhos de obrigações e desejos, a aguardava. Ela se viu presa entre duas realidades. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que vou. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava paralisada em meio às páginas do diário de Lucas. O coração pulsava forte em seu peito e uma onda de emoções a envolvia. Ela olhou para ele, que agora se aproximava. Seu olhar era um misto de vulnerabilidade e raiva. Ele não esperava que ela descobrisse seus segredos assim à luz do dia, sem avisos. Você lê isso? Você deveria ter me dito. A voz dela tremia, cheia de indignação. Lucas hesitou. Respirou fundo, mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu da sala ao lado. A porta externa se abriu com impacto que fez a madeira ranger. Era o pai de Maria, acompanhado de vários homens da cidade. O semblante dele estava sério, a expressão enérgica e ameaçadora. "Maria!" ele gritou, sua voz reverberando pela casa. "Saia daqui! Você não pode estar perto desse vagabundo." A palavra golpeou Maria como um soco no estômago.
O coração de Lucas afundou. Ele sabia que a situação tinha se tornado perigosa. Pai, eu estou aqui porque eu quero, ela contestou, a chama da rebeldia em seu olhar. Mas era tarde. Os homens já entraram. Um deles segurou Lucas firmemente pelo braço e Maria correu até ele, o medo estampado em seu rosto. Deixe-o ir! Ele não fez nada! A raiva e o desespero a invadiam. Mas seu pai não ouviu. Com um movimento brusco, ele empurrou Lucas para fora da casa e Maria foi arrastada junto. A sensação de impotência a sufocava. O mundo girava. Ele é um nada, uma mancha na nossa honra. O pai dela bradou. Os homens em volta murmuravam em concordância. A cidadezinha estava se agitando e cada palavra do pai parecia um golpe. Maria viu os rostos conhecidos se transformarem, o julgamento tomando a forma de risos e cochichos. Você precisa entender, Maria. Você não pode jogá-los fora. Sua vida depende disso. O pai dela estava furioso, mas quando olhou para Lucas, algo nos olhos dele fez o coração dela tremer. O que parecia ser raiva estava se misturando com algo mais, uma dor profunda e inegável. Para de ser egoísta. Você não vê que ele vai te arruinar? O pai gesticulou, e a cena tomou proporções grotescas como um filme de terror. As vozes na multidão aumentaram, e Maria se viu num golpe de realismo, tentando se assemelhar ao suficiente daquela cidade que ela abominava. Então, em um movimento súbito e inesperado, Lucas se virou para Maria. Eu sou responsável por você. As palavras caíram no silêncio como uma bomba. As pessoas ao redor congelaram. O que ele estava dizendo? Ela não entendia. A dor nos olhos de Lucas era palpável. Responsável por mim? Maria repetiu, atordoada. O que isso significava? Ela estava prestes a perguntar quando um rosto familiar apareceu na multidão. Era Antônia. Uma amiga de infância, conhecida por suas fofocas e intrigas. O coração de Maria disparou. O que Antônia faria naquelas circunstâncias? Maria, você precisa saber. Lucas não é quem você pensa. Ela gritou e a multidão se silenciou novamente. Todos os olhares agora se voltavam para Lucas e o desespero começou a tomá-la. O passado dele estava prestes a ser escancarado. Maria se sentiu desestabilizada. O que mais ele escondia? Lucas tinha uma vida diferente da que ela imaginara. Um segredo que poderia destruir tudo. As palavras da amiga ecoavam em sua mente como um mantra. Algo dentro dela começou a quebrar. Eu só queria te proteger, Lucas começou. Mas Maria não parecia ouvir. A fúria dentro dela estava crescendo, e tudo o que desejava era uma resposta. Quem era esse homem que lhe promiscuía amor com tantas sombras? O que mais ela não sabia? Então, Antônia disse, Lucas é o filho do homem que derrubou seu irmão. O choque na multidão era palpável. O ar parecia ter desaparecido. Maria sentiu seu corpo tremer. A verdade que poderia separar tudo estava finalmente revelada. Como isso mudaria o futuro deles? Como poderiam superar essa barreira intransponível? O vazio tomou conta dela e o olhar que antes era de amor transformou-se em dúvida, questionamentos e, acima de tudo, medo. O que faria agora? Maria estava perdida entre o amor e o ódio, entre o dever e o desejo. Ela só queria entender, mas o caminho à frente nunca pareceria tão confuso. Maria estava perdida. O rosto de Lucas, antes um porto seguro, agora era um labirinto de dor e desconfiança.
A revelação de Antônia ressoava em sua cabeça como um eco interminável. Lucas era o filho do homem que havia derrubado seu irmão. Era tudo o que ela temia. A raiva dela se misturava com insegurança, enquanto o olhar do pai endurecia diante dela. Maria, você não pode ficar com ele! O pai tinha um tom de desespero que parecia cortar o ar. O choque na multidão era palpável. Jussara, a costureira, cochichava para a amiga ao lado. Como ele pôde se atrever a aparecer aqui? O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Eu não sou como meu pai, Maria. Eu não sou um assassino. Lucas falou, as palavras saindo entre dentes cerrados, sua voz embargada pela luta interna. Ela olhou para ele, seu coração balançando entre amar e odiar. Eu só queria que você soubesse a verdade antes de ser tarde demais. Verdade? E que verdade é essa? O tom dela era ferino. Você me escondeu isso. Como posso confiar em você agora? Naquela hora, Maria percebeu que estava cercada não só pela multidão, mas pelas sombras do passado que Lucas carregava. Deixe-me explicar. Ele estendeu a mão, mas seus dedos tremiam. A intensidade da situação fez a adrenalina correr como um rio selvagem. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. Um grito cortou o ar. Era uma mulher, a mãe de Lucas, a figura que todos pensavam ter sido esquecida na história. Ela apareceu ofegante, com o rosto pálido e os olhos arregalados. Lucas, não! Você não pode fazer isso! Sua voz ecoou como um golpe surdo. A mulher correu até ele quase tropeçando, e Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? O que você está fazendo aqui, mãe? Lucas se virou, espantado. As palavras dela eram como lâminas. Você deveria ter ficado longe disso. Eles não podem descobrir a verdade. Que verdade? Maria deu um passo à frente, sua raiva transbordando. Que mais você esconde de mim? O mundo parecia girar ao redor deles. Em um momento de intensa tensão, a mulher olhou para Maria e, com uma voz trêmula, confidenciou. Você não sabe que Lucas não é apenas filho do homem que matou seu irmão. Ele é o verdadeiro responsável pela sua morte. As palavras caíram como uma bomba. A multidão ficou em silêncio absoluto. Maria sentiu o chão sob seus pés vacilar. O tempo parou. Não era possível. Era uma mentira. Os rostos da multidão se tornaram uma borrão, enquanto ela olhava fixamente para Lucas, agora com o rosto pálido e a expressão devastada. Não, isso não é verdade! Ele gritou, sua voz ressoando com dor. Mas o olhar da mãe não vacilou. Ele estava lá, Maria. Ele estava lá quando tudo aconteceu. A multidão agora sussurrava, o escândalo se espalhando como uma praga. Maria sentiu a cabeça girar. O que mais ela não sabia era uma teia de enganos e segredos que parecia crescer a cada instante. O passado de Lucas, a raiva do pai dela, todas as ligações se tornaram uma bola de fogo dentro dela. Ela estava no meio de um incêndio. Maria, eu não fiz isso! Lucas se aproximou, tentando alcançá-la. Os olhos dele estavam cheios de desespero. Mas agora, ela sentia uma enorme distância entre eles. Acredite em mim! Como eu posso acreditar em você? Como posso confiar em alguém que pode ser o responsável pela morte do meu irmão? O nó na garganta dela era quase insuportável. Cada palavra doía como um corte afiado. E se eu te disser que eu não sou filho dele? Lucas sussurrou, a voz falhando. Eu sou adotado. O homem que você pensa que é meu pai? Ele não é. Eu nunca soube a verdade. Mas não pense que eu sou parte da história dele.
Eu não sou. O coração de Maria parou. Tudo o que ela achava que sabia, tudo o que ela acreditava, estava desmoronando. O olhar dele era sincero, mas agora havia uma nova dúvida. O que era real? Em meio ao caos, a multidão se tornava um eco indistinto de vozes. A mudança de Lucas a deixou confusa e perdida. O que mais havia por trás das mentiras? O que mais ninguém sabia? A única coisa que ela tinha certeza era que a verdade tinha vindo à tona, mas ela ainda não sabia qual verdade realmente importava. O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Maria estava perdida. O rosto de Lucas, antes um porto seguro, agora era um labirinto de dor e desconfiança. A revelação de Antônia ressoava em sua cabeça como um eco interminável. Lucas era o filho do homem que havia derrubado seu irmão. A raiva a consumia, mas ao mesmo tempo havia uma confusão crescente dentro dela. O que estava acontecendo? O que mais ela não sabia? E se eu te disser que eu não sou o filho dele? Lucas sussurrou. O ar ao redor deles parecia mais pesado. Maria sentiu como se tudo estivesse prestes a desabar. Como assim? A incredulidade na voz dela era palpável. Mas antes que Lucas pudesse explicar, um grito rasgou o silêncio. Era a mãe de Lucas. Ela estava pálida e ofegante, correndo como se estivesse fugindo de algo. Você não pode deixar eles descobrirem a verdade. Sua voz estava descontrolada, um desespero que fez todos se calarem. O olhar do povo mudava, com curiosidade e um certo temor. As revelações estavam apenas começando. O que mais você esconde, Lucas? Maria estava aflita, seu coração batendo rápido. Naquele instante, Lucas parecia se debater entre a necessidade de se defender e o desejo de desabafar. Antes que ele pudesse falar, um severo ruído cortou o ar e uma figura apareceu na entrada do cenário. O pai de Maria. Sua presença era como um trovão. Ele havia ouvido tudo e a fúria em seu olhar era quase palpável. O que está acontecendo aqui? Ele bradou, sua voz ecoando pela multidão. A mãe de Lucas olhou para ele com terror. Você não deveria estar aqui. Ela estava prestes a colapsar, como se uma grande verdade prestes a ser revelada a estivesse consumindo. Você não sabe o que está se metendo, Maria. Ele não é o que parece. O pai de Maria gritou, mas sua voz agora era uma mistura de raiva e medo. Ele é um mentiroso. E você? Ele apontou para a mãe de Lucas. Diga a verdade. É hora de você confessar. Os olhares da multidão vibravam com atenção, como se cada batida de coração estivesse sintonizada com aquele clímax. O olhar da mulher se tornou uma tempestade. Não! Ela gritou, mas acabou sucumbindo. Eu não posso permitir que isso aconteça. Com um movimento abrupto, ela retirou algo do bolso, um pedaço de papel. Maria franziu a testa. O que era aquilo? A mulher, sem olhar para Lucas, começou a falar. A verdade é que Lucas não é só adotado. Ele é o irmão do seu irmão, Maria. O que todos pensam que aconteceu foi um acidente, mas não foi. Foi um planejamento, um plano deles. O soco que a revelação proporcionou foi devastador. A multidão estava em choque. Olhares se cruzavam e a própria realidade parecia despedaçar. Maria mal conseguia processar o que ouvia. O que você quer dizer com isso? Murmurou, a dor cravando seu peito a cada palavra. Eu não sabia. Lucas estava desolado, sua expressão uma mistura de horror e desespero. A única coisa que sei é que não tenho nada a ver com isso. Sou um refugiado das mentiras da minha família. O coração dela disparava.
Tudo se tornava uma confusão. Como posso acreditar em você agora? O nó na garganta dela era quase insuportável. Alguém tinha orquestrado aquilo. Mas quem? E qual era o plano? Maria, o pai dela interveio novamente. Você não pode ficar perto dele. Ele é um perigo. Mas enquanto ele falava, Maria sentia uma mudança, uma centelha de resistência. Era injusto. Ela estava entre o amor e a traição. E se ele for inocente, pai? Ela questionou, a determinação emergindo em sua voz. Mas a multidão estava inquieta. O passado se entrelaçava com o presente em um jogo que parecia não ter vencedor. Você não entende? O desespero no olhar do pai dela era sincero. Mas havia mais ali. Ele estava escondendo algo. Tudo o que você acredita pode ser uma ilusão, Maria. Mais uma vez, o grito da mãe de Lucas cortou a tensão. A verdade será revelada em breve, Maria. E quando vier, será devastadora. E como um filme de terror, a cena congelou. Maria ficou paralisada e um arrepio percorreu sua espinha. Qual era essa verdade que poderia destruí-los? O ambiente se tornava claustrofóbico, enquanto os ecos de murmúrios e olhares carregados de interrogações giravam ao seu redor. A única coisa clara para ela era que o caminho à frente não seria somente sobre amor ou ódio, mas sobre a descoberta de quem realmente era e o que realmente valorizava. A pergunta era: ela estava pronta para enfrentar isso? Maria ficou paralisada, o olhar fixo em Lucas. A multidão ao redor parecia ter desaparecido, e tudo o que restava era o som acelerado do seu coração. O que você está dizendo? Suas palavras estavam carregadas de confusão e descrença. A tensão era palpável. O ar pesava e parecia vibrar ao redor deles. Eu não sou filho dele. Lucas repetiu, mas agora sua voz estava mais firme. O homem que todos pensam que é meu pai me adotou depois que a verdadeira mãe dele morreu. Eu nunca soube o que realmente aconteceu. O que eu sou está longe da maldade que vocês imaginam. A dor em seu olhar pedia compreensão, mas as lembranças da revelação de Antônia ainda ecoavam na mente de Maria, como um fantasma que não a abandonaria. Então você está dizendo que todo o seu passado é uma mentira? E que você não teve nada a ver com a morte do meu irmão? A incredulidade ardia na garganta dela, mas ela também sentia um fio de esperança. É isso mesmo? Sim, eu só sou um homem perdido nessa história, Maria. Ele levou as mãos ao rosto, seu desespero estampado em cada movimento. Preciso que você acredite em mim. Nesse momento, a mãe de Lucas se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Maria, você precisa entender que a verdade é ainda mais sombria do que imagina. O que todos pensam que conhecem é só a superfície. Não sou eu quem deve esclarecer isso, mas o próprio Lucas. Maria olhou de um para o outro, a voz da mãe de Lucas quebrando a tensão. O que você quer dizer? O que mais está escondido? Antes que pudesse responder, um grupo de homens encapuzados apareceu na entrada da casa, interrompendo o tumulto, como sombras saindo da escuridão. Murmúrios se espalharam. O que eles estão fazendo aqui? A multidão titubeou, tensão e medo pairando no ar. Você não deveria ter vindo, Lucas! Um dos homens gritou. E a ira deles era palpável. Você e sua mãe não têm lugar aqui. A mãe de Lucas, agora pálida de medo, segurou o braço do filho. Eles não sabem de tudo. Você deve sair, Lucas. É por sua segurança. Por que eles estão atrás de você? Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? É por causa do passado, Maria. Algo que Lucas nem mesmo conhece completamente. A mãe olhou para sua própria história.
um peso visível sobre os ombros. Ele é a chave para desvendar tudo. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um imagina. E do meio da confusão, uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz, revelando um rosto que fez Maria gelar. Era o irmão perdido dela. O mesmo homem que ela acreditava ter morrido anos atrás. Surpresa, irmã! Ele sorriu, mas havia um frio nas palavras que a deixou paralisada. Você está vivo? A pergunta saiu como um sussurro, impotente diante da revelação. O choque a envolveu como uma névoa. Foi um jogo de sombras e mentiras, ele disse, olhando para Lucas com desprezo. E você, Lucas, é apenas um peão nesse tabuleiro de verdades distorcidas. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor, as traições e os segredos desenrolavam-se como uma tapeçaria intricada diante dela. O que ela acreditava conhecer sobre o passado estava se desmanchando. O olhar de Lucas estava repleto de horror. O que você quer dizer? Que verdade é essa? Você é parte de um plano maior, irmão. O homem continuou. Um plano que pode destruir tudo que Maria ama. A multidão agora fervilhava, e Maria percebeu que o mundo ao seu redor não era o que parecia. Segredos tinham se entrelaçado em um jogo mortal, e ela estava no coração dele, sem saber para onde essa reviravolta a levaria. O que mais estava escondido? A história dela, de Lucas. Tudo isso poderia estar prestes a desmoronar em mais segredos. E então a questão pairava no ar. Maria estava pronta para enfrentar a verdade? Maria ficou paralisada, o olhar fixo em Lucas. A multidão ao redor parecia ter desaparecido e tudo o que restava era o som acelerado do seu coração. O que você está dizendo? Suas palavras estavam carregadas de confusão e descrença. A tensão era palpável, o ar pesava e parecia vibrar ao redor deles. Eu não sou filho dele. Lucas repetiu, mas agora sua voz estava mais firme. O homem que todos pensam que é meu pai me adotou depois que a verdadeira mãe dele morreu. Eu nunca soube o que realmente aconteceu. O que eu sou está longe da maldade que vocês imaginam. A dor em seu olhar pedia compreensão, mas as lembranças da revelação de Antônia ainda ecoavam na mente de Maria, como um fantasma que não a abandonaria. Então você está dizendo que todo o seu passado é uma mentira? E que você não teve nada a ver com a morte do meu irmão? A incredulidade ardia na garganta dela, mas ela também sentia um fio de esperança. É isso mesmo? Sim, eu só sou um homem perdido nesta história, Maria. Ele levou as mãos ao rosto, seu desespero estampado em cada movimento. Preciso que você acredite em mim. Nesse momento, a mãe de Lucas se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Maria, você precisa entender que a verdade é ainda mais sombria do que imagina. O que todos pensam que conhecem é só a superfície. Não sou eu quem deve esclarecer isso, mas o próprio Lucas. Maria olhou de um para o outro, a voz da mãe de Lucas quebrando a tensão. O que você quer dizer? O que mais está escondido? Antes que pudesse responder, um grupo de homens encapuzados apareceu na entrada da casa, interrompendo o tumulto como sombras saindo da escuridão. Murmúrios se espalharam. O que eles estão fazendo aqui? A multidão titubeou, tensão e medo pairando no ar. Você não deveria ter vindo, Lucas. Um dos homens gritou, e a ira deles era palpável. Você e sua mãe não têm lugar aqui.
A mãe de Lucas, agora pálida de medo, segurou o braço do filho. Eles não sabem de tudo. Você deve sair, Lucas. É por sua segurança. Por que eles estão atrás de você? Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? É por causa do passado, Maria. Algo que Lucas nem mesmo conhece completamente. A mãe olhou para sua própria história, um peso visível sobre os ombros. Ele é a chave para desvendar tudo. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um imagina. E do meio da confusão, uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz, revelando um rosto que fez Maria gelar. Era o irmão perdido dela. O mesmo homem que ela acreditava ter morrido anos atrás. Surpresa, irmã! Ele sorriu, mas havia um frio nas palavras que a deixou paralisada. Foi um jogo de sombras e mentiras. Ele disse olhando para Lucas com desprezo. E você, Lucas, é apenas um peão nesse tabuleiro de verdades distorcidas. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Foi um jogo de sombras e mentiras. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Você não tem ideia de que vai acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Você não tem ideia de que vai acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor. Você não... As traições e os segredos desenrolavam-se como uma tapeçaria intricada diante dela. O que ela acreditava conhecer sobre o passado estava se desmoronando. O olhar de Lucas estava repleto de horror. O que você quer dizer? Que verdade é essa? Você é parte de um plano maior, irmão. O homem continuou. Um plano que pode destruir tudo que Maria ama. A multidão agora fervilhava e Maria percebeu que o mundo ao seu redor não era o que parecia. Segredos tinham se entrelaçado e um jogo mortal, e ela estava no coração dele, sem saber para onde essa reviravolta levaria. E então, algo surpreendente aconteceu. Uma explosão repentina ecoou no ar. A casa tremeu, como se o chão estivesse se abrindo. A multidão gritou, e todo mundo se virou confundido e aterrorizado. Fumaça começou a subir, e no meio do caos, Maria viu uma figura familiar correr em direção a Lucas e a sua mãe. Era seu noivo, o homem que deveria se casar com ela, segurando uma arma. Eu não vou deixar que você saia daqui, Lucas, ele gritou, a voz cheia de fúria, enquanto todos ao redor congelavam em choque. Maria sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? Tudo o que ela conhecia estava se desintegrando como areia entre os dedos. Em meio ao pânico, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era seu noivo? O amor que ela pensava ter poderia ser uma fachada mortal? O futuro deles agora parecia uma miragem distante. E a verdade estava prestes a ser revelada em meio ao fogo e à fumaça. No momento em que Maria ouviu a voz do seu noivo ecoar através do caos, um frio percorreu sua espinha. Ele estava ali, diante de todos, a arma em punho. Você não sabe, Maria. O noivo dela gritou, sua voz tremendo com raiva e mágoa.
Ele é um perigo. Ele vai destruir tudo. A multidão respirava pesadamente. E Maria sentiu a tensão no ar como se fosse uma linha prestes a se romper. Destruir tudo? Maria não conseguia processar. Olhando de Lucas para o seu noivo, sua mente parecia rodopiar. A fumaça se elevava e o coração dela palpitava na boca. Lucas, o que ele quer dizer com isso? A angústia a deixava a cada segundo mais perdida. Um homem encapuzado, um dos que estavam com seu irmão, aproveitou a distração para avançar. Vocês não fazem ideia do que está a caminho, disse, a voz carregada de desprezo. E então, como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo, ele arrancou o capuz da cabeça. O rosto era familiar, um rosto que Maria reconheceria em qualquer lugar. Era o homem que se dizia ser seu irmão, o que ela acreditava ter morrido. É você! O choque paralisou a voz dela, e uma onda de confusão a atingiu. Mas como isso é possível? O coração dela estava na boca, e as palavras do homem reverberavam. O que você chama de amor é apenas uma fachada, Maria. E isso aqui, ele gesticulou, apontando para Lucas. É uma mentira que você se recusa a ver. Lucas não é um inocente, mas sim um jogador nesse tabuleiro de mentiras. A multidão começou a murmurar, os rostos tomados pela descrença. Lucas parecia chocado. Ofegante. Não sou. Ele tentou se defender, mas sua voz soava ineficaz diante da revelação daquele que ela acreditava ser o irmão. Maria, eu sou apenas um homem em busca da verdade também, eu nunca. E foi nesse momento que tudo se desfez. O noivo de Maria fez um movimento abrupto. E como se o mundo estivesse se desintegrando, puxou o gatilho. O som da arma disparou como um trovão, e o eco reverberou nos corações de todos. A fumaça se espalhou, e o caos atingiu seu clímax. Maria viu o corpo de Lucas cambalear antes de cair. A expressão em seu rosto era um misto de dor e confusão. Lucas! Ela gritou, o mundo à sua volta virando em cores e sombras. O desespero a tomou, e tudo o que ela acreditava saber estava desmoronando. A multidão entrou em pânico, gritos e correria encheram o ar. Maria se sentia presa em um pesadelo, a dor e o terror a sufocando. Enquanto ela se aproximava dele, a verdade parecia fugir de suas mãos. O que você fez? As palavras saíram frágeis da boca dela, enquanto ela tentava alcançar o corpo de Lucas. O amor que ela sentia agora se misturava com a incredulidade, e a única coisa que ela podia fazer era chorar. Mas no fundo, enquanto o caos se desenrolava, uma sombra se movia. O homem, seu irmão, observava tudo com uma expressão maquiavélica. Agora você sabe, Maria, ele sussurrou ao vento. A verdade nunca foi o que você pensou que era. O amor é só uma fachada, e o que está por vir vai destruir tudo e todos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, e a única certeza que ela tinha agora era do caos que se aproximava. A pergunta ecoava em sua mente. Quais segredos ainda se escondiam nas sombras? E o que mais ela ainda não sabia? A sua realidade havia mudado, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Maria ficou paralisada, o olhar fixo em Lucas. A multidão ao redor parecia ter desaparecido, e tudo o que restava era o som acelerado do seu coração. O que você está dizendo? Suas palavras estavam carregadas de confusão e descrença. A tensão era palpável. O ar pesava e parecia vibrar ao redor deles. Eu não sou filho dele, Lucas repetiu, mas agora sua voz estava mais firme. O homem que todos pensam que é meu pai me adotou depois que a verdadeira mãe dele morreu. Eu nunca soube o que realmente aconteceu. O que eu sou está longe da maldade que vocês imaginam. A dor em seu olhar pedia compreensão,
mas as lembranças da revelação de Antônia ainda ecoavam na mente de Maria, como um fantasma que não a abandonaria. Então você está dizendo que todo o seu passado é uma mentira? E que você não teve nada a ver com a morte do meu irmão? A incredulidade ardia na garganta dela, mas ela também sentia um fio de esperança. É isso mesmo? Sim, eu só sou um homem perdido nesta história, Maria. Ele levou as mãos ao rosto, seu desespero estampado em cada movimento. Preciso que você acredite em mim! Nesse momento, a mãe de Lucas se adiantou, os olhos cheios de lágrimas. Maria, você precisa entender que a verdade é ainda mais sombria do que imagina. O que todos pensam que conhecem é só superfície. Não sou eu quem deve esclarecer isso, mas o próprio Lucas. Maria olhou de um para o outro, a voz da mãe de Lucas quebrando a tensão. O que você quer dizer? O que mais está escondido? Antes que pudesse responder, um grupo de homens encapuzados apareceu na entrada da casa, interrompendo o tumulto como sombras saindo da escuridão. Murmúrios se espalharam. O que eles estão fazendo aqui? A multidão titubeou, tensão e medo pairando no ar. Você não deveria ter vindo, Lucas. Um dos homens gritou e a ira deles era palpável. Você e sua mãe não têm lugar aqui! A mãe de Lucas, agora pálida de medo, segurou o braço do filho. Eles não sabem de tudo. Você deve sair, Lucas. É por sua segurança. Porque eles estão atrás de você. Maria não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quem eram aqueles homens? É por causa do passado, Maria. Algo que Lucas nem mesmo conhece completamente. A mãe olhou para sua própria história, um peso visível sobre os ombros. Ele é a chave para desvendar tudo. O que está em jogo é muito maior do que qualquer um imagina. E do meio da confusão, uma das figuras encapuzadas deu um passo à frente. Com um movimento rápido, ele retirou o capuz, revelando um rosto que fez Maria gelar. Era o irmão perdido dela, o mesmo homem que ela acreditava ter morrido anos atrás. Surpresa, irmã! Ele sorriu, mas havia um frio nas palavras que a deixou paralisada. Você está vivo? A pergunta saiu como um sussurro, impotente diante da revelação. O choque a envolveu como uma névoa. Fui um jogo de sombras e mentiras, ele disse, olhando para Lucas com desprezo. E você, Lucas, é apenas um peão nesse tabuleiro de verdades distorcidas. Você não sabe o que está prestes a acontecer. Maria se sentiu engasgar com tudo. Lavados em emoção, o amor, a dor, as traições e os segredos desenrolavam-se como uma tapeçaria intricada diante dela. O que ela acreditava conhecer sobre o passado estava se desmoronando. O olhar de Lucas estava repleto de horror. O que você quer dizer? Que verdade é essa? Você é parte de um plano maior, irmão. O homem continuou. Um plano que pode destruir tudo que Maria ama. A multidão agora fervilhava. E Maria percebeu que o mundo ao seu redor não era o que parecia. Segredos tinham se entrelaçado em um jogo mortal, e ela estava no coração dele, sem saber para onde essa reviravolta a levaria. E então algo surpreendente aconteceu. Uma explosão repentina ecoou no ar. A casa tremeu como se o chão estivesse se abrindo. A multidão gritou, e todo mundo se virou, confundido e aterrorizado. Fumaça começou a subir, e no meio do caos, Maria viu uma figura familiar correr em direção a Lucas e a sua mãe. Era seu noivo, o homem que deveria se casar com ela, segurando uma arma. Eu não vou deixar que você saia daqui, Lucas! Ele gritou, a voz cheia de fúria, enquanto todos ao redor congelavam em choque. Maria sentiu o coração disparar.
O que estava acontecendo? Tudo o que ela conhecia estava se desintegrando como areia entre os dedos. Em meio ao pânico, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era seu noivo? O amor que ela pensava ter poderia ser uma fachada mortal? O futuro deles agora parecia uma miragem distante, e a verdade estava prestes a ser revelada em meio ao fogo e à fumaça. No instante em que ele puxou o gatilho, o silêncio se cortou como vidro. O som do disparo ressoou e uma figura se jogou na frente de Lucas. Maria não conseguiu reconhecer quem era, e o impacto na multidão foi devastador. O corpo caiu e tudo pareceu parar. Ela ficou sem ar enquanto o mundo girava em sua volta. O rosto de Lucas estava em choque, os olhos arregalados, enquanto a pessoa que se jogou na frente dele era alguém que Maria achava que nunca veria novamente. Quem era aquela figura? Oração ou maldição? Não importava. O pânico reinava e o cheiro de pólvora misturava-se ao terror. O que mais estava escondido nesse labirinto de mentiras? A única certeza era que a verdade estava prestes a se desvelar, e esse curso de eventos poderia destruir tudo o que ela amava. O momento congelou, o som do disparo reverberou, e a figura que se jogou à frente de Lucas caiu como uma folha seca. O tempo parecia desacelerar. O coração de Maria disparava, e sua mente girava em um turbilhão de emoções, um misto de choque e incredulidade. O rosto dela ficou pálido enquanto se aproximava, lutando contra a onda de pânico que a envolvia. Não, não, por favor! Sua voz tremia, implorando que a cena não fosse real. Conforme ela se aproximava, a confusão se transformou em desespero. A pessoa caída era seu irmão, Gabriel, o homem que ela achava ter perdido, que todos acreditavam ter morrido em um acidente trágico. O sangue começava a manchar a terra sob ele, escorrendo como um rio escarlate, e a multidão foi tomada pelo horror. Gabriel, não! Ah, não! As palavras saíram como um lamento. Ela se agachou ao lado dele, segurando seu rosto, enquanto a dor cravava fundo em seu peito. O olhar dele, embora fraco, parecia ter uma mensagem. Maria, ele disse com dificuldade, puxando o ar entre as palavras. Eu voltei para te proteger. A reação foi imediata. O noivo de Maria, com a arma ainda em mãos, foi tomado por um frio medo. O que você fez? Ele olhou para Lucas, desesperado. Eu só queria proteger você. Ele era uma ameaça. Uma ameaça? Ele é meu irmão, Maria gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O caos se instalou ainda mais. Os murmurinhos na multidão se intensificaram. Rostos conhecidos trocavam olhares de incredulidade. O peso da verdade estava prestes a despencar sobre todos, e Maria sentia que algo muito maior se desenrolava ali. Lucas, ainda atordoado, lançou um olhar de confusão a Maria. Mas o que você está fazendo aqui? Você estava morto. Ele parecia chocar-se com a própria realidade. Gabriel, por que você não me contou? A mãe de Lucas, com um semblante pálido, sorriu com um toque sombrio. Eu sempre soube que ele estava vivo, mas nunca pensei que você o descobriria assim. As mentiras nos mantiveram em segurança até agora. Os sussurros aumentaram. Então, vocês dois são irmãos? Alguém na multidão perguntou, a incredulidade na voz. Os olhares se voltaram para Maria e Lucas, então para Gabriel. O jogo de mentiras estava exposto, e todos estavam prestes a perceber que o quebra-cabeça tinha peças escondidas
que ainda não foram reveladas. Pulando para frente, Gabriel tentou sorrir, mas a dor tomava conta dele. Maria, escute. Há coisas que você não sabe. Segredos que podem mudar tudo. A verdade sobre a nossa família está mais perto do que você imagina. Não, você não pode me deixar assim, Maria gritou, desesperada. O ar parecia rarefeito enquanto segurava o ombro dele. A sensação de impotência misturada a uma nova esperança. O que mais eles esconderam? O que mais havia por trás daquela fachada tranquila que ela acreditou ser sua vida? Os homens encapuzados começaram a se retirar. Um deles murmurou algo em voz baixa que Maria não conseguiu ouvir, mas a expressão em seu rosto não era de alívio. Era de algo mais sinistro. Isso não acabou, Gabriel. Você sabe que não pode fugir de sua origem. Com isso, um novo medo se instalou entre eles, como uma sombra prestes a engolir a luz. O corpo de Gabriel estava desmoronando, mas as palavras ecoavam em todos. Você tem que descobrir a verdade, Maria. Você está mais envolvida com isso do que pensa. E enquanto a multidão começava a se dispersar na confusão, uma silhueta surgiu da fumaça. Ninguém deixou meu jogo, e a verdade nunca esteve tão exposta, disse o homem que Maria não reconheceria. Porém, sua presença estava ligada a um mistério ainda maior. Vocês estão todos em perigo. Isso é apenas o começo. Maria sentiu um nó na garganta e um arrepio na espinha. O que mais estava por vir? O jogo de verdades e mentiras tinha apenas começado, e ela nunca se sentiu tão perdida. O que mais ela não sabia? Que segredos ainda estavam escondidos, esperando para serem revelados? Maria olhou para Gabriel, seu irmão, caído no chão, seu sangue tingindo a terra de vermelho. O tempo parecia ter parado, e a realidade, antes tão firme, agora escorria entre os dedos dela. O desespero pulsava em seu peito. Gabriel, não, por favor! A dor rasgava sua voz, ecoando na necessidade de fazer isso parar. Lucas, atordoado, se aproximou. O que está acontecendo? Não pode ser verdade! A confusão em seus olhos era clara, e Maria queria gritar para que entendesse. Eles estavam no meio de um jogo muito maior, e agora a verdade do passado desmoronava em cima deles, como um castelo de cartas. Eu não posso deixar você, Gabriel murmurou, as palavras saindo com dificuldade. Maria. Ele se esforçou para tocá-la, um gesto que era ao mesmo tempo amoroso e agonizante. Há segredos que você precisa saber. A verdade pode mudar tudo. O noivo de Maria, ainda com a arma em punho, olhou ao redor, sem saber o que fazer. Eu só queria proteger você. As palavras dele eram cheias de medo, mas a certeza e a raiva estavam quase se transformando em loucura. Ele é um traidor! Traidor! Ele é meu irmão! Maria gritou, os olhos cheios de lágrimas. O peso da situação a sufocava e ela queria que ele entendesse que, em meio à confusão, eles eram parte de algo maior. Uma sombra pairava sobre suas vidas e cada segundo contava. O passado não era algo que poderiam simplesmente ignorar. Silêncio! O homem encapuzado, que parecia ser o orquestrador desse pesadelo, avançou mais um passo. A multidão recuou, enquanto as palavras dele soavam como um aviso. Vocês não sabem o que está por vir. O que você acha que é verdade está prestes a mudar. Maria se virou para Lucas, seus olhos buscando uma resposta. O que ele quer dizer? A incerteza a inundava, mas no fundo,
Uma chama de coragem começava a se acender. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas para si mesma, mas por todos ao seu redor. Credo, Maria, o que ele sabe é mortal, gritou Gabriel, e suas palavras cortaram o ar como uma faca. Você precisa ser forte. A verdade está a um passo, mas pode custar muito. A silhueta do homem se aproximou mais, um sorriso frio no rosto. A verdade é um conceito flexível, Maria. Mas lembre-se, isso é apenas o começo. As palavras ressoaram com um peso angustiante. Maria sentiu o nó na garganta, mas não iria permitir que o medo a dominasse. Eu não vou deixar que isso acabe assim. Ela olhou para Lucas e viu que ele também estava decidindo. Vamos juntos, Lucas. Precisamos enfrentar isso. Preciso saber a verdade sobre Gabriel, sobre todos nós. Gabriel assentiu, mesmo que a dor o estivesse consumindo. Por favor, Maria, mesmo que eu não esteja aqui para sempre, você precisa continuar. Descubra a verdade e não deixe que ela consuma. E naquele momento, enquanto as sombras giravam ao seu redor, Maria fez um voto silencioso. Ela não deixaria que o amor se transformasse em dor. Não mais! Era hora de assumir o controle e buscar a verdade que os unia, não aqueles que os afastavam. Uma grande explosão ecoou novamente, e a multidão descontrolada começou a se dispersar. O caos estava apenas começando, e a única certeza era que ela enfrentaria o desconhecido. É assim, mesmo em meio à incerteza e à dor, Maria se levantou. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas era hora de agir. A história estava longe de acabar. Uma nova jornada a aguardava. Antes de encerrar, preciso de vocês. Se inscrevam imediatamente nesse canal para não perder nenhum assunto emocionante. Esmaguem o botão de like agora para alimentar este algoritmo que nos ajuda a crescer. Vamos ouvir suas reações e teorias nos comentários. Não fiquem de fora. Compartilhem imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos, comunidade!